Senhores, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, caros colegas de profissão, estudantes, participantes e público em geral. Me surpreendeu quando fomos falar sobre insônia. Normalmente as pessoas procuram por doenças que se dizem mais graves, mas nos esquecemos muitas vezes de observar a causa. E a causa de muitas patologias está relacionada ao sono. As pessoas normalmente nos procuram por causa de cansaço, por causa de artrite reumatoide, fibromialgia, problemas intestinais, oncologia, e nós nos esquecemos de observar a insônia, porque você só recupera a saúde quando você está no sistema simpático. Se você não estiver no sistema simpático, dificilmente você vai recuperar a sua saúde. E como você está observando nessa figura, a insônia te traz complicações desde do psicológico, com baixo raciocínio, reação lenta, depressão, desordens mentais, problemas de memória, hipertensão e assim por diante. Então, muitas vezes uma pessoa nos procura, um estudante, eu tenho muitos casos de mães que trazem estudantes para se consultar por causa do baixo rendimento escolar, por dislexia, descalculia e assim sucessivamente. E se nós observarmos, uma boa parte dos estudantes está muito ligada com os equipamentos eletrônicos, não é? E passam a noite acordado. E essa perca de sono atrapalha e pode provocar desde um simples acidente, um grave acidente, baixo rendimento escolar e problemas cardíacos, assim sucessivamente. Aos colegas de profissão, eu quero dizer que eu vou responder primeiro algumas perguntas que vieram de todo o Brasil, isso pode ajudar vocês também, e depois falamos sobre a análise da insônia. Dos vários tipos de insônia que nós temos, nós vamos conversar também em seguida. Essa é a primeira pergunta. Tomo medicamento para dormir há 22 anos e não consigo ter sono sem ele. O que devo fazer? Procurar qual especialidade? Eu não coloco o nome das pessoas para não expor elas, mas tenho colocado a cidade que eu quero que vocês observem o alcance no Brasil inteiro da onde está a procura por microciometistas ilídeos e terapia flor de íris. Então, a primeira pergunta, como vocês observam aqui, vem de Barreiras, na Bahia. Tomo medicamento para dormir há 22 anos e não consigo ter sono sem ele. O que devo fazer? Procurar qual especialidade? Bom, eu fiz algumas anotações juntos e posso já iniciar falando o seguinte. Essa é a pergunta da maioria das pessoas, da maioria dos internautas, certo? Como fazer depois de tantos anos tomando medicamento? Então, eu vou dizer para você o seguinte, dormir com o uso de medicação controlada, essas medicações geram dependência, sim. Muitas vezes falam que determinados calmantes não geram dependência. Sim, geram dependência quem toma medicação para dormir. Então, como é que é para fazer para retirá-la? Tá? O que eu quero te dizer, você que é de Barreiras, que você vai precisar da ajuda. Vai precisar da ajuda de um médico ou de um terapeuta flor de íris especialista. Eu sempre volto nessa parte de falar de um bom especialista, de alguém bem capacitado. Porque existem maneiras e técnicas com outras terapias e remédios para retirar. Porque não dá para retirar abruptamente. Porque existe a síndrome da abstinência. Se eu querer tirar esse remédio que toma 22 anos, provavelmente o seu corpo vai sentir, vai resistir, tá certo? E você vai ter sintomas indesejáveis. A minha sugestão primária é desintoxicação do organismo. No meu caso, no meu consultório, eu utilizo muito o Oxygen Plus, reposição glandular, tá, com Master, e a liberação de eventos negativos com acetilcolina, encontrado na essência portal do tempo. Nutrição adequada com a sua constituição, com o seu biotipo, tá? Nutrição
neuroacústica. Mas lembre-se, é muito importante a análise e o acompanhamento com o terapeuta. Nunca se automedique. Se eu puder falar isso para você e você puder seguir, é um dos grandes remédios. Não se automedique. Procure um bom terapeuta. Se não tiver na sua cidade, você pode entrar em contato com o Centro Ravid e ele vai saber se tem ou não um bom terapeuta para te indicar em Barreiras. Ok? Quais os tratamentos? A próxima pergunta que você já está observando. Os colegas falando que tem problema com o áudio. Dá uma verificadazinha que o áudio está normal, tá bom? Vamos à próxima pergunta. Quais os tratamentos para os distúrbios respiratórios do sono? O principal distúrbio respiratório do sono é a apneia. É quando a pessoa dorme e dá aquela parada respiratória. E isso é muito perigoso, porque a pessoa pode, inclusive, morrer por causa de uma apneia. Tá? Carótidas bloqueadas. As pessoas com mais idades, isso é normal, não quer dizer que uma pessoa jovem não tenha. Mas é muito importante vocês observarem as pessoas acima de 50 anos, porque elas podem ter as carótidas entupidas. E se você tiver carótidas entupidas, você também vai ter problemas respiratórios no sono. Sinusite, rinite, alergias respiratórias em geral. Então, muitas vezes, nós pensamos que um problema respiratório não afeta a insônia ou provoca apneia. Provoca sim. Então, se eu tenho problemas respiratórios, isso vai sim me provocar insônia. Um dos mais graves é a apneia. Mas, além da apneia, nós temos as carótidas que vão provocar, que vão fazer a circulação passar para o cérebro. Então, eu tenho que limpar, desobstruir as carótidas. Sinusite, rinite, alergias nas vias respiratórias, o anel de Waltheim, sinos, ouvidos e garganta também são uma das causas respiratórias da insônia. Essas situações provocam a perda da respiração durante o sono. Então, essa parada de respiração, a gente tem que definir qual é a gravidade, certo? Porque pode ser algo simples ou algo complexo. Fazer a consulta, isso eu falo para todos vocês, os ouvintes. Não, eu estou comentando, estou falando as causas que podem provocar a perda ou a falta de respiração à noite e provocar insônia, certo? Além dessa parte, eu posso ter provocado por um trauma, por um choque, pelo sistema emocional, o fechamento do nervo vago, que passa por essa região, ok? Se o caso for o exame do sono, às vezes é preciso definir se a apneia é leve ou grave. É preciso saber, ver, analisar se você tem alteração também anatômica. Eu posso ter um problema de hiperamidalite, né? As amígdalas crescidas. A pessoa, muitas vezes, ela nem sente dores nas amígdalas, mas ela tem uma hiperamidalite, hiperamígdalas, e isso diminui o fluxo sanguíneo para a região cerebral. Em alguns casos, pode ser necessário, mesmo sem a pessoa sentir dores, tá? Ou inflamações, fazer ou realizar uma cirurgia de amígdalas. Então, precisamos estar atento a esses fatos. Isso é parte dos adultos, que pode ser cirúrgico também. Eu estou falando com vocês e faço as minhas anotações aqui também. Em muitos casos, ou em alguns casos, depois de descartar todas essas situações, tem pessoas que têm necessidade de utilização de um aparelho intraoral.
ou medicamentos para desobstrução das vias aéreas superiores. Uma pergunta do colega Dalto aqui, e como desobstruir as carótidas? Tá? Eu hoje, Dalto, eu utilizo, além, é claro, de uma nutrição que não seja rica em gorduras, porque as gorduras, a gente pensa muito só no colesterol e triglicerídeos, mas as gorduras e o passar da idade das pessoas obstrui a carótida. Eu utilizo muito o Oxygen Plus, porque o Oxygen Plus ele vai limpar, desobstruir todo o sistema circulatório, inclusive as carótidas. Agora, lembre-se do seguinte, toda vez que você utilizar o Oxygen Plus, você vai precisar da OPI da pessoa, porque a OPI vai fortalecer, calibrar os vasos sanguíneos e as artérias. Se eu utilizo só oxigênio para desintoxicar e a pessoa tem artérias, carótidas frágeis, eu posso estourar essa carótida. Então, sempre é um conjunto de ação, ok? Sinusite, eu utilizo muito o Sinus Vital. Eu sei que ele é um pouco ardido, um pouco doído, mas poucas gotas em cada narina já vai me resolver o problema de sinusite. Ok? Na entrada agora do inverno, nós estamos passando agora já para o outono, estamos tendo muitas mudanças climáticas. Eu aconselho, por exemplo, para quem não tem diabetes, por exemplo, o Oxygen Plus, a OPI correta da pessoa e a seiva do Amazonas. Para quem não tem diabetes, uma colherinha de chá de mel com 10 gotinhas de seiva do Amazonas 3 vezes ao dia. Vai evitar, principalmente, da pessoa ter até mesmo gripes fortes no inverno. E as pessoas idosas, elas não podem ou devem se cuidar ao máximo para não gripar. Então, esses são as maiores funções que você tem do caso de paradas respiratórias. É muito importante você observar, além da apneia, obstrução de carótidas, vias aéreas superiores, tá? E fazer um exame completo. Se for preciso, até mesmo um exame do sono, ok? Próxima pergunta. Na maior parte das noites, quando estou prestes a pegar no sono, sinto uma sensação parecida com choque elétrico, o que causa espasmo no corpo. Quais podem ser as causas e a cura para tal incômodo? São Paulo. A pessoa mandou a pergunta. Uma coisa que é interessante, você que é de São Paulo, e São Paulo é uma cidade muito estressante, é entender o seguinte: nós temos o chamado sleep start, que é uma sensação de choque ou de queda, ou que estamos caindo no abismo. Acredito que todos nós, até hoje, em maior grau ou menor grau, já sentimos essa queda. Parece que quando você está dormindo na cama, parece que você leva aquela leva caída, certo? Ou tipo um espasmo, certo? Mas tem pessoas, como essa pessoa está fazendo essa pergunta, né? Que isso deve estar atrapalhando a vida dela. Deve ser muitas noites que isso acontece. Então nós precisamos entender que logo que se inicia o sono, tá? Isso é normal. Pessoas têm e podem ter essas manifestações. Isso não é uma doença. Agora, existem problemas neurológicos e periféricos que geram choques, que aí temos sim que investigar perifericamente. Se eu não tenho uma lesão chamada de neuropatia, uma lesão do nervo que gera essa sensação de choque, sim, daí nós temos que nos aprofundar, tá? Essa incomodação ocorre principalmente nos pacientes que apresentam muitos raios solares e hipos pupilar na sua íris. Hipos desconcertantes, hipos que não estão em sentido igual na íris direita ou na íris esquerda. Eu volto a insistir com você que me mandou essa pergunta, busque um microsorvetista especializado. Ok?
ok? Envie o e-mail, passe o e-mail do teu endereço corretamente, que eu estarei enviando para vocês. Lembre-se o seguinte, para as íris que apresentam raios solares, a OPI correta corrige esses distúrbios. O ictus pupilar, você corrige com acetilcolina e noradrenalina e alimentação constitucional. Então, você pode ter essa sensação, você pode ter esses espasmos musculares, contrações, na hora de dormir. Se eles são persistentes, se eles estão contínuos, você deve procurar um profissional da área da saúde. O microciometista irídeo, ele vai encontrar esse sintoma principalmente nas íris que apresentam grande quantidade de raios solares. Nós sabemos que a nível físico o raio solar provoca espasmos, contrações e dores musculares. A nível psicológico, a pessoa sente como se a vida dela fosse um obstáculo. Então é muito importante fazer uma análise para saber qual que é a causa desse espasmo muscular que você tem. Ok? Próxima pergunta. O uso da melatonina melhora a qualidade do sono? Pergunta de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Primeira coisa que nós precisamos entender, tá? Que a melatonina não é para a insônia, ela é um regulador do sono, tá certo? Então é necessário fazer essa observação. E uma coisa que, infelizmente, nós sabemos disso, que o Brasil é o único país que não tem a melatonina liberada para venda. Todos os países do mundo têm melatonina à venda. Em qualquer lugar do mundo, a gente pode adquirir a melatonina, menos no Brasil. A melatonina é um suplemento alimentar que é usado quando eu estou fora do meu fuso horário. Entenda o seguinte, a melatonina ela é um complemento nutricional, um complemento alimentar que é usado quando eu estou fora do meu fuso horário. Ou eu preciso dormir mais cedo do que o meu organismo, ou preciso dormir mais tarde do que o meu organismo precisa. Então, a gente ajusta a melatonina com a luz solar. Muitas pessoas usam erroneamente para insônia e indiscriminadamente. Esse é o pior de tudo. A pessoa pensa que melatonina é para insônia. Melatonina é para regular o fuso horário. Melatonina começou a ser descoberta pelo público, principalmente pelos pilotos de aviões, né, que fazem viagens intercontinentais, onde o fuso horário é muito grande. Mas melatonina não se utiliza para insônia. Melatonina se utiliza para regular o fuso horário. Por exemplo, Mato Grosso do Sul, já para Santa Catarina, tem um fuso horário, pode parecer pequena, mas de 1 hora. E isso já vai mexer no ritmo biológico do sono das pessoas. Então, nós precisamos desmistificar certas situações, tá ok? E sempre voltando a frisar, melatonina tem que ser prescrita pelo médico ou terapeuta que vai definir a dosagem. Mais uma vez, nunca se automedique. Se você se automedicar, você está se autodestruindo. Para isso existem profissionais da saúde que estudam, se aprofundam, para saber o que é melhor para você e quais as melhores dosagens. Por que é proibido a venda da melatonina no Brasil? Questões políticas, acredito isso. Simplesmente não foi liberado no Brasil, como demais situações. Já foi um grande trabalho, por exemplo, hoje em dia nós temos a terapia da íris liberada no Brasil. Uma terapia feita para o microciometista irídeo, ok? As frequências de melatonina podem causar dependência? Pode. Tudo pode causar dependência quando utilizada de forma errônea. Eu costumo dizer que até a água mata, quando usado em excesso. Então é muito importante
nós observarmos estas situações. Há possibilidade de tratar criança pela mãe de tabela? Olha, se for no caso de insônia, tem que observar, eu não faria esse tipo de tratamento. Bom, eu não sou especialista em crianças, eu não trato crianças. Vou pedir se algum colega trata crianças e peço para você entrar em contato com ele, Helder, ok? Em questão de insônia em recém-nascidos, como atuar nesta questão? O recém-nascido, a criança recém-nascida, ela é muito perceptiva e sensível ao meio ambiente. Ela se impressiona com muita facilidade. Existe a neuroacústica para o recém-nascido específica para ele. Eu utilizo noradrenalina, proteção e equilíbrio no banho da criança, em torno de 6 a 8 gotinhas. A mãe coloca na banheira da criança e dá o banho na criança recém-nascida. Tanto a criança que chora muito, que tem insônia, que tem dores abdominais, então eu aconselho botar entre 6 a 8 gotinhas do proteção e equilíbrio na água do banho. Após o banho, massagear todo o abdômen dessa criança, do recém-nascido, com gel proteção, e a criança ouvir a neuroacústica pertinente a ela. Isso eu falo como avô e como pai. Mas volto à questão, eu não sou especialista em tratamento com crianças ou com recém-nascidos. Isso é uma experiência pessoal minha. As frequências da melatonina podem causar dependência? Sim, pode causar, porque é proibido. O som, uma pessoa falou que está ruim, mas é só uma por enquanto. Mas se a melatonina sendo proibida no Brasil, pode ser prescrita? Pode, pelo terapeuta qualificado, formado, sim. Ele vai prescrever e a pessoa manda buscar no país que tem essa autorização. Pessoal, a melatonina é um suplemento alimentar que é utilizado para corrigir o fuso horário, não para a insônia, que é o fator que estamos tratando aqui. Então, eu não aconselho, particularmente, prescrever ou tomar melatonina se for para insônia. Próxima pergunta. Tenho epilepsia, mas só tenho ataques durante o sono. Isso é normal? A pessoa que mandou essa pergunta é de Santo Anastácio, acredito ser o interior, é de São Paulo, acredito que deve ser o interior. Isso é mais comum do que nós pensamos. Na verdade, também dos males do menor, né? Dos males do menor. Que bom que a gente às vezes pode ter uma crise deitado e não durante o dia atravessando uma rua. Essa pessoa iria morrer, né? Por que acontece isso? Por que acontece uma crise de epilepsia quando a pessoa está dormindo? Porque o cérebro da gente, tá? Quando a gente dorme, ele está em atividade. O corpo descansa, mas o cérebro ainda continua em atividade. Então, a mudança da atividade, principalmente da vigília para o sono e do sono para a vigília, ou seja, a hora que eu começo a dormir e próximo da hora que eu acordar, é um momento que, se eu tenho uma atividade elétrica anormal, por causa da epilepsia, juntando a essa mudança de fase do sono, tá, é o momento de maior probabilidade da pessoa ter uma crise. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Que uma crise de epilepsia, ela vai ocorrer naquele momento onde a atividade cerebral, tá, passa por esse fator entre a vigília, do começar a dormir, e a vigília do sair do sono. Esses são os momentos mais propícios. As pessoas que sofrem de crise de epilepsia, seja à noite dormindo ou durante o dia, elas tiveram muitos traumas e muitos choques. E vocês vão observar que uma boa parte das crises de epilepsia ocorrem na puberdade, que é essa mudança hormonal, aonde você vai ter um grande comprometimento, dependendo da genética da pessoa, principalmente problemas no hipotálamo e epífise,
aonde vai ocorrer a cristalização. Tem alguns casos que cristaliza a hipófise, a epífise nessa área. A minha experiência com casos de convulsão ou de epilepsia no meu consultório, que eu tenho tratado, até vou fazer uma observação com vocês. A minha experiência. A convulsão ou a epilepsia, ela está muito ligada com fatores espirituais de pessoas ou de famílias onde tiveram graves acidentes. A minha experiência, tá, com esses casos é trabalhar a coluna da pessoa. Você vai analisar através da íris, principalmente aonde teve a maior introflexão, atuar na maior introflexão na idade atual da pessoa. Volto a insistir com você. Esse é o gel que se utiliza na coluna. Após isso, eu vou observar através da íris qual a área irídea que tem o maior número de sinais. Se é no superego, se é no ego, ou se é no id, ou se é na área do self, pupila. A partir daí, eu vou utilizar mais acetilcolina ou mais a noradrenalina. Vou utilizar o gel específico para a pessoa massagear na região do timo e na área correspondente à garganta ou umbilical. Se for na área superior, eu vou prescrever o gel master junto com o master. Se for na área do ego, como eu acabei de falar agora, ou do id, eu vou utilizar o gel proteção equilíbrio ou portal do tempo. Porém, no caso de epilepsia, eu vou acrescentar o gel master para a pessoa fazer essa massagem na região hipotálmica dela. Os colegas que estão fazendo o curso nível 2, eu falei agora há pouco sobre espiritualidade e epilepsia, nós vamos estudar esses casos. Nem todo caso de convulsão vem de origem espiritual. Eu estou comentando que uma boa parte dos casos que eu tenho trabalhado vem consciencial, espiritualmente e de um histórico familiar violento que gerou essa crise. Então, se a pessoa que passou o e-mail tem crises de convulsão durante o sono, dos males o menor, que ela está dormindo, está protegida. Não tome nada só por pesquisas na internet ou pela pergunta que você me faz hoje à noite. Procure um profissional, terapeuta especializado, eu dou o nome de microciometista, tá? Ou um neurologista para saber a utilização da acetilcolina ou da noradrenalina que você necessita. Ok? Próxima pergunta. Existe alguma relação entre depressão e insônia? A pessoa é de Curitiba. Antes de responder, só ver o que tem chegado bastante aqui. Ok, Paulo, imagem e som. Ok. Bom, o som está ok. Maravilha. Deixa eu só ver se... Achei que produtos proibidos no Brasil não poderiam ser prescritos por terapeutas e nem médicos. Não, você pode, se você tem formação, você pode prescrever o produto que o teu paciente necessita. Conseguir esse produto é uma outra parte aonde vai se buscar onde tem. Um profissional da saúde devidamente formado, qualificado, dentro da área dele e o que ele está autorizado a prescrever, sim, ele pode prescrever. Eu posso não ter algo aqui, mas eu pelo menos faço a minha receita e a pessoa vai procurar onde tem, ok? Mas a melatonina pode ser, sim, já respondi. Ok. No caso da OP5, melatonina pode ajudar? Pessoal, eu vou repetir novamente. Melatonina é para o problema do fuso horário, não é da insônia. No caso da OPI5, eu vou prescrever a OPI5 para ele e o que for necessário para ele, para a insônia dele, ok? Mas eu só prescrevo melatonina se tiver problema de fuso horário.
Existe alguma relação entre depressão e insônia? Sim. Tá? Deixa eu só marcar aqui, vou tirando minhas folhas de anotação. Aconselho todos a escrever, principalmente depois que se passou dos 50 anos, tá bom? Existe muita relação, e essa pergunta é muito boa. Esse binômio, insônia e depressão, caminham muito juntos. A mulher, principalmente, ela tem uma frequência de 2 a 3 vezes mais insônia do que depressão. Interessante isso. Às vezes o mau humor, o mal-estar, o desgaste, a pessoa pensa que é depressão e pode estar vindo da insônia, tá certo? Então, só recapitulando, a mulher tem uma frequência de 2 a 3 vezes mais insônia do que depressão. E a insônia pode funcionar aí como um sintoma da depressão, que pode ser a dificuldade para iniciar o sono, o despertar precoce, o despertar na madrugada, associados a sintomas de depressão, ou mais. O que aconteceu muitas vezes, o que acontece, muitas vezes nós tratamos a depressão, tá? E aí se nos sentimos bem, porque o humor já melhorou, mas eu ainda continuo com a queixa do sono, com grandes chances de retornar a ter depressão. Então, isso é muito importante. Não se contente, nem você, nem o terapeuta, tá certo? Se a tua insônia continuou, mesmo que o teu humor com a tua depressão melhorou. Permanecer com a insônia é muito grande a chance de você voltar a ter depressão. Então, assim, ó, pessoal, nós estamos observando causas. A depressão e a insônia, elas são um binômio. A mulher tem a maior probabilidade de insônia até mesmo do que os homens. E 2 a 3 vezes a mulher que sofre insônia vai ter condições, modo de falar, de desenvolver também a depressão. As mulheres vai ser preciso nós observarmos, além de outras situações, para que se tenha um bom sono, o sistema hormonal dela, o nível de estresse dela, os traumas que ela teve. Tá? Eu volto a aconselhar e falar o seguinte, uma das maiores causas da insônia é o medo que a pessoa tem do escuro. Quando nós trabalhamos o medo da pessoa, o sono, a qualidade do sono melhora muito. Tá? Então, recorde disso, uma insônia pode provocar depressão e vice-versa. Mas se eu tratar a depressão, eu tenho que tratar junto a insônia. É necessário que você entenda o seguinte, que para você ter um sono mais tranquilo, é preciso que você não tenha medos. Para você tirar o seu medo, o seu terapeuta vai me ensinar, além de uma respiração adequada, a massagear a região do timo, a área da voz, porque aqui eu pego o nervo vago, e essa parte aqui, ó, região da sua clavícula, você pega os 4 dedos da mão sua, não é do terapeuta, coloca em direção à linha mamilar. Quando termina o dedo mindinho, você massageia com gel específico para medo, tá ok? Que isso te tira os teus medos. Então, é um padrão. Gel na região do timo, região da voz, nervo vago e região do medo. Inclusive essa parte aqui, que parte da clavícula, na direção da linha mamilar, eu trabalho também muito a síndrome do pânico, que é outra causa das insônias e demais inúmeras situações que não daria para colocar todas essa noite aqui. Então, quando você procurar um terapeuta, um microciometrista especializado ou um neurologista, tá? Ele vai te seguir um padrão de análise de consulta, aonde ele trabalha com a região da íris e cerebral, sabendo qual a linha medicamentosa que é melhor para você, o toque no teu organismo, o som específico para que você perca os seus medos. Mas esse biômio,
trinômio, depressão e insônia estão intimamente ligados. Se você está fazendo um tratamento para depressão e tem insônia, é necessário atuar nas duas frentes juntos. Senão, o teu resultado é voltar a adoecer novamente. Tá? Pode haver alguma relação da insônia com o hipotireoidismo? Pode ocorrer, sim, pelo seguinte. Lembra da primeira, segunda, terceira pergunta, segunda ou terceira pergunta, os problemas respiratórios no sono? Nós falamos sempre muito da apneia, mas nos esquecemos que uma hiperamidalite pode diminuir a respiração e a pessoa ter insônia, que vai acordar várias vezes, e o hipo ou hipertiroidismo, o que compromete toda essa área vocal, diminui o fluxo sanguíneo, atacando também as carótidas. Tá? Mas é possível, sim. Não é necessário ser do lado esquerdo, é necessário observar qual é a íris dominante. Se a íris dominante é direita, se faz do lado direito. Se a íris dominante é esquerda, se faz do lado esquerdo. Posso passar o API-4 para uma pessoa que não possui essa diátese para ajudar a tratar depressão e traumas de suicídio de parente próximo? Eu, particularmente, só aconselho a prescrever a OPI correta da pessoa. Ok? O gel profissional é de uso do terapeuta em consulta, em análise em seu consultório. Não é para uso do paciente ou do cliente. Esse gel que você utiliza na frente, ou você vai usar o gel proteção equilíbrio, ou o gel portal do tempo, ou o gel master que você prescreve para o paciente utilizar durante 28 dias seguidos em sua casa. Ok? Vamos à próxima pergunta, então, esclarecido essa da insônia e depressão. Estou tendo que organizar. Ok, saiu o meu rosto bonito. Durmo durante toda a noite, mas acordo sempre cansado, com a sensação de não dormir há anos. Isso é insônia? Sim, isso é insônia. Tá? Mas nós precisamos observar esse seu cansaço, da onde que ele vem. Tá? Se manter, estar cansado o dia inteiro, acordar cansado, não é normal. O colega lhe perguntou sobre OPI-4. OPI-4 é uma composição de minerais concentrados, tá? Com florais específicos. Eu estou lhe falando isso porque, nesse caso, quando você faz uma consulta ou for fazer uma análise, provavelmente, você que é de Porto Alegre, você deve ter uma constituição, uma genética com a carência desses olivos minerais, que no meio terapêutico é chamado de OPI-4, que é uma composição de cobre, de ouro e de prata. Então, se você acorda cansado, com sensação de não dormir já há anos, sim, isso é insônia por carência de nutrientes no seu organismo. Provavelmente é a carência dessa famosa OPI-4. Porém, para termos certeza disso, fazer uma consulta. Em Porto Alegre, eu tenho muitos amigos, temos muitos terapeutas qualificados, muitos terapeutas de excelente trabalho. Então, você pode entrar em contato com uma associação chamada Angel Life, que atua no Rio Grande do Sul. Você digita angelslife, né? .com.br, e eles vão te informar, essa associação, qual é o terapeuta qualificado, qual é o melhor terapeuta na região de Porto Alegre. Eu sei que tem Porto Alegre, tem Canoas, tem Estância Velha e demais cidades da grande Porto Alegre. Mas provavelmente você tem essa carência desses oligoelementos que eu acabei de colocar para você. Grande abraço a todos vocês do Rio Grande do Sul. Como falei, esse final de semana vou estar aí com vocês. Vou estar em Canoas,
que faz parte da Grande Porto Alegre. Qualquer dúvida, qualquer coisa que eu acho que queira participar ou conhecer um pouco mais sobre esse trabalho, você entra em contato com a Angel Lives, eles te dão o endereço em Canoas e você pode ir pessoalmente para conhecer melhor o trabalho e provavelmente fazer uma análise, ok? Vamos lá, mais uma pergunta. Está tendo alguma coisa com a... Tem outra pessoa aparecendo na linha aqui com a imagem. Vamos voltar ao Clodoaldo. Sensação de estar caindo. O uso de melatonina em mulheres na menopausa propicia a produção de hormônios femininos e menstruação? Não. Não tem nenhum estudo científico sobre isso. Tá, pessoal? Nada que afirme essa parte. Vocês estão muito em dúvidas em relação à melatonina por causa do marketing que ocorre. Mas se você entrar em qualquer área científica, nada disso se mantém em pé. Olha, a colega Natália, do Rio Grande do Sul, já mandou aqui corretamente a homepage deles. Ó, Angels, né? angelsnaturais.com.br. Tem uma pergunta: a fibromialgia origina a insônia ou a insônia prolongada contribui para a existência da fibromialgia? Igual a depressão e a insônia, é um binômio. A fibromialgia é provocada por uma sinapse, por um nervo cerebral. A artrite reumatoide é causada por infecções e inflamações. Todas as duas podem provocar, sim, insônia. Além da insônia, o sintoma de pernas irritadas, as pessoas que se mexem muito as pernas, tá? Mas isso é normal e pode ocorrer, ok? Nesse caso, na fibromialgia, não adianta você trabalhar só a nível físico. A fibromialgia é necessário trabalhar sinapses neurais, tá? O maior aumento da velocidade neural, a região do nervo vago e entrar na amígdala cerebral, que é uma das estruturas mais primitivas que nós temos e é observada através da pupila, ok? Vamos lá. Próxima pergunta. Tomo uma medicação chamada PATS-SL e não consigo dormir provavelmente sem utilizar esse remédio. Existe algum tratamento para parar de tomar esse medicamento? Está aqui as minhas anotações sobre o PATS-SL. Eu fui buscar um colega de Cuiabá, Mato Grosso do Norte. O lugar quente é Cuiabá. Eu acho que o pessoal tem insônia em Cuiabá por causa do calorão que está lá. O PATS-SL é uma medicação hipnótica. É uma medicação que induz, sim, o sono. Hoje, o que a gente quer realmente é que o paciente pare de tomar remédios de uso contínuo. Tá? Então, o PATS-SL ele é um medicamento hipnótico que induz, através de hipnose, o sono da pessoa. Existe algum tratamento para parar de tomar esse medicamento? Sim. Eu não digo que existe um medicamento, porque eu não acredito em panaceias. Eu não acredito que uma gota ou que uma cápsula mágica vai resolver todos os problemas de uma vez só. Eu, Clodoaldo Pacheco, sou naturopata, especialista em microsemiótica irídia. Existe uma terapia que se chama TCCI, que é Terapia Cognitiva Comportamental Irídia. Então, caro cuiabano, eu te aconselho a procurar um profissional da área da saúde que utilize a terapia flor de íris, a TCCI, aí em Cuiabá. Então, ele vai fazer um procedimento, ele vai te analisar, te consultar
e aí fazer um procedimento físico, emocional, gerando uma terapia própria para o seu caso. E aí sim você vai deixar de ter a dependência do PATS-SL. Que o PATS-SL, mesmo sendo um hipnótico, ele cria dependência. Mas a minha grande preocupação com essas medicações de uso contínuo é que isso já se tem estudos comprovados por neurologistas que levam à demência cerebral. Então, pessoas que utilizam, como se eu não me engano foi a primeira pergunta, medicamentos a longo prazo benzodiazepínicos, tá? Eles podem ter um grave problema de demência mental, uma tendência de seguir para o mal de Alzheimer ou o mal de Parkinson. Mas me preocupa muito uma pessoa chegar aos 45, 50 anos, que já vem usando há muito tempo esse tipo de medicação e começar a sofrer de demência mental e se confundir esse sintoma com mal de Parkinson. Então, o que eu te aconselho, é como tenho falado anteriormente, sim, existe solução, mas essa solução passa por uma consulta, por uma análise correta, com terapia TCCI, ou então com um médico especialista nessa área. O médico especialista dessa área é o neurologista. O naturopata é o microciometista. Ok? Recorde-se disso. Demência mental é provocada por esses tipos de medicação. Rio de Janeiro. Olha, saímos de Cuiabá e viemos já para o Rio de Janeiro, né? Tomo Rivotril há 20 anos e não consigo parar, pois sinto falta de ar e dor no peito. Antes o medicamento me fazia dormir, agora continuo com insônia. O que fazer? Olha só como isso é interessante, tá? Eu vou voltar a falar agora sobre benzodiazepínico. E você descreveu muito bem o que faz os males que fazem os benzodiazepínicos. Esse tranquilizante que gera tolerância, ou seja, aquela dosezinha que você começou pequenininha, que fazia efeito, agora não faz mais efeito. Se você tirar de vez, tá, você vai começar a se sentir mal. Até aqui nós temos um grande problema, porque você não pode tirar de vez. Mesmo que eu entre com uma terapia completa e correta, você vai necessitar e o responsável, médico, ou terapeuta, ou neurologista, ou psiquiatra, só vai conseguir diminuir em média de 10 a 15% a cada 45 dias. Então você vai levar em média de 6 meses para tirar um Rivotril da sua vida, fazendo um tratamento, uma terapia correta, ok? É porque você vai ter sintomas de abstinência. Então, como eu falei, existem técnicas e nutracêuticos. Nesse teu caso, eu recomendo a terapia flor de íris para conseguir retirar esses medicamentos sem os efeitos colaterais da abstinência. Essas medicações benzodiazepínicas alteram a memória e são grandes fatores de risco para demência. Eu não posso aceitar uma medicação que prejudica a memória e funções cognitivas. A todos vocês que estão me ouvindo, que estão me assistindo essa noite, independente de Clodoaldo Pacheco estar conversando com vocês, vocês devem se informar, se aprofundar e fugir o mais rápido possível de medicamentos que provoquem demência mental. Eu vou até repetir novamente e você vai observar na tua caixa de medicamentos se não é esse o nome que está. Benzodiazepínico. Esse tipo de substância causa demência mental. E qualquer pessoa que ainda não esteja com demência mental
deve fazer essas observações, chegar, conversar com o seu terapeuta, com o seu médico. Doutor, eu estou usando essa medicação e eu assisti numa palestra que isso causa, além de dependência, tá? Demência mental e pode me levar a Alzheimer e Parkinson. Eu quero que o senhor troque. Eu quero que o senhor ou a senhora, a terapeuta ou o médico, tá? Troque. Se ele falar assim, não, eu não vou trocar, troque de médico, troque de terapeuta. Não aceite ser manipulado por pessoas que querem se livrar de você o mais rápido possível numa consulta e não lhe dão a atenção devida. Isso é crime. Passar medicamentos que geram dependência contínua e levam principalmente à demência mental. Troque de médico, troque de terapeuta, troque de terapêutica, ok? Às vezes eu me torno um pouco mais agressivo e falo dessa forma porque eu quero o seu bem. É um prazer para mim ter uma ferramenta maravilhosa como essa e nós conversarmos uma noite para o Brasil inteiro. Cada um de nós tem uma missão na vida. Eu espero que a minha, do pouco que eu possa contribuir, seja abrir seus olhos, a sua mente, para que você tenha vida de qualidade. Ok? Esses medicamentos devem ser reduzidos gradativamente, sim. Você não pode tirar ele de uma vez. Você pode ir tirando ele caso a caso. Tem casos que vão ser mais rápidos, tem casos que vão ser mais lentos. Mas evite medicamentos que provocam demência mental. Ok? Próxima e última pergunta. Eu estou olhando que o tempo passa muito rápido. Santa Maria, Rio Grande do Sul. Santa Maria passou há 2 anos atrás, aquele grande problema de várias pessoas que perderam a vida por imprudência, né? Como eu estava falando agora do medicamento. Não adianta depois que acontece algo, você querer mudar. Então nós temos que resolver antes. Durmo em média 3 horas por noite e acordo disposto. Não fico cansado. É normal. Outras pessoas sem problemas dormem tão pouco. Existem as pessoas, os dormidores curtos. Você de Santa Maria é um ultra curto, não é comum, mas é normal. Se você acorda bem, se você acorda descansado, sem problema nenhum. Como também existe os grandes dormidores, é uma outra curva, que precisam dormir 8, 9 ou 10 horas por noite. Tá? Já tive muitas pessoas que vieram me procurar, olha doutor, eu durmo demais, como fazer para dormir menos? Eu queria dormir só 5 horas por dia. Não existe mágica. Você tem que respeitar o seu organismo. Cada organismo é único. Então, se o teu organismo, se a sua constituição, se a sua genética pede para dormir 8, 9 ou 10 horas por dia, respeite a sua constituição, a sua genética, que você vai dormir bem, vai viver muito e vai viver com saúde. Tem genética que necessita de menos sono. Também não tem problema nenhum, não precisa dormir mais do que isso. Ok? Pode repetir o nome dos medicamentos, Santa Cruz do Sul? São os medicamentos benzodiazepínicos, como o Rivotril e demais da linha do Rivotril. Tá? Então, mas todos esses medicamentos, quando você lê na bula, na composição dele, vai ter do que ele é feito, como tem na flor de íris, como tem no outro antibiótico. Então, aquele medicamento que você leu na bula ou leu na caixa, benzodiazepínico, você pede para o seu médico ou pede para o seu terapeuta tirar ele da tua vida, a menos que a pessoa esteja disposta a ter demência mental ou que ela tenha uma tendência, que vai ter uma probabilidade de ter principalmente mal de Parkinson ou de Alzheimer. A todos vocês que me fizeram as perguntas, quando você faz uma consulta terapêutica, provavelmente, se for necessário, você vai ter um CD,
porque o som é muito importante. Você vai ter a medicação que é precisa. E eu estou mostrando a caixa para você ler também e saber o que é necessário você usar. Se não for o tratamento correto, mande perguntas, avise. Chegou a hora de nós começarmos a perguntar, a reclamar. Nós brasileiros, nós temos um fator muito interessante que a gente fica quieto, não reclama. Então você que é paciente, você que está sofrendo, você que está doente, que está assistindo essa palestra, pergunte ao seu terapeuta, pergunte ao seu médico, converse com ele, não tenha medo de discutir com eles uma solução melhor. Tá? Então, tudo tem solução. O que é necessário fazer? E cada um tem o seu tipo de insônia. Tem insônia hiperativa, pessoa que deita na cama e não dorme. Tem insônia metódica, deita na cama e tem muito medo do escuro, não dorme na madrugada. Qual que é o teu tipo de insônia? Tem insônia ansiosa, a pessoa deita na cama e acorda várias vezes durante a noite, não entra em sono profundo, é um ansioso. Né? Tem pessoa que é enérgica, sem força, que eu respondi essa pergunta, deita na cama e devido à sonolência diurna, não dorme, adormece à noite com sono superficial. Tá? Tem pessoa com insônia desadaptativa, que um dia dorme de um jeito, outro dia dorme do outro, e assim sucessivamente. Mas é muito importante, pessoal, você observar o seguinte: além dos tratamentos, e você peça para o seu terapeuta te ensinar isso, existe a higiene do sono, um bom colchão, evitar televisão dentro do quarto, a alimentação que você deve fazer depois das 4 horas da tarde, os chás que ajudam você a dormir melhor. Pode ter pessoas que não precisam nem das medicações que eu falei, que de repente com uma boa nutrição, um bom chá, né, para aquele tipo de pessoa, ela já vai conseguir dormir melhor. Ó, boa alimentação, um bom colchão, um bom chá. Você faz a tua consulta, tira as suas dúvidas e, se precisar do medicamento, que seja o medicamento correto e que ofereça menos efeitos colaterais possíveis à sua vida. Porque é necessário nós aprendermos o seguinte: precisamos resolver o problema na causa. Quando você procura um terapeuta, quando você procura um microciometista irídeo, quando você procura um médico, converse com ele para resolver a causa dos seus problemas. Para ele não te dar só calmante para ficar meio bobo, não. Tá? Eu não sou contra, se for necessário um dia você usar um calmante. Eu sou contra o uso contínuo de um calmante sem resolver a causa. E lembre-se sempre, quando você resolver a causa, achar a causa, faça uma adesão ao tratamento. O tratamento funciona quando ele é feito corretamente e pelo tempo que o seu terapeuta, que o seu microciometista, que o seu médico pedir. Eu tenho feito tratamentos para insônia que, para insônias rebeldes, elas duram no máximo 90 dias. Pessoas como essa, que já estão tomando medicamento há 20 anos, 22 anos, eu posso dizer que, se eu analisar corretamente, se você aderir ao tratamento corretamente, que o seu terapeuta, que o seu microciometista, que o seu médico passar, tá? É no máximo 90 a 120 dias. Mas você não falou agora, Clodoaldo, que era 90 dias no máximo? Olha, pessoal, 22 anos tomando benzodiazepínicos, tá? E nós conseguimos tirar ele 15% ao mês, então nós precisaríamos de 6, 7 meses. Se você fizer o tratamento correto, em 4 meses você tira. Eu desejo a vocês muita saúde. Procure um profissional capacitado, tá? E qualificado, seja da área alopática, seja da área naturopática. Quando você procurar um microciometista, que antigamente se chamava de iridologia, procure as qualificações dele, certificação, diploma, endereço dele. Qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar para www.ravide.com.br e nós teremos o maior prazer
em tirar as suas dúvidas. Ok? Pessoal, se alguém tiver algum comentário concordando ou discordando do nosso encontro hoje à noite, sinta-se à vontade. Todas as pessoas são livres para concordar ou para discordar ou trazer novas contribuições. Na próxima semana, eu vou fazer um encontro sobre psoríase. De todas as patologias que me foram pedidas, eu pensava que ia ser sobre câncer, tumores, uma série de coisas. O primeiro pedido foi insônia, o maior número de pessoas, psoríase e doenças reumatóides. Na próxima terça-feira, nós vamos nos encontrar, envie suas perguntas sobre psoríase, que vou explicar para vocês, segundo a naturopatia microsemiótica irídea e terapia flor de íris, como tratar a psoríase. Então, pessoal, já que ninguém tem mais comentários, uma boa noite, fiquem com Deus. Próximo sábado estarei em Porto Alegre com todos vocês. Muita saúde, muita paz no coração, que Deus ilumine o trabalho de vocês e muita saúde novamente. Forte abraço, estejam todos na paz do Senhor Jesus nosso Cristo. Tchau para vocês.